Fala galera do segundo ano, aqui é o professor Eduardo Barreto e nessa videoaula a gente vai falar um pouco sobre a nossa P2, tudo bem? Bom, vamos nela. A primeira, moçada, está falando sobre herança quantitativa. Vamos ver. O peso dos frutos fenótipos de uma determinada espécie vegetal varia de 150 a 300. Do cruzamento entre linhagens homozigóticas que produzem frutos com 150 com linhagens homozigóticas que produzem frutos de 300, obteve-se uma geração F1 que, autofecundada, originou 7 fenótipos diferentes. Sabendo-se que o peso do fruto é uma herança quantitativa, responda: quantos pares de genes estão envolvidos na determinação do peso dos frutos desse vegetal? Bom, moçada, lá na nossa videoaula sobre herança quantitativa, eu mostrei para vocês um macetinho para a gente descobrir quantos genes estão envolvidos de acordo com o número de fenótipos obtidos através do cruzamento de indivíduos duplo heterozigotos. Show de bola? Então vai lá na nossa aula sobre herança quantitativa que vocês vão pegar a ideia. E B, qual o efeito aditivo de cada gene? Bom, cada gene vai adicionar quantos gramas nesse fruto? 2 também está falando sobre herança quantitativa. 2 tem uma tabelinha mostrando o número de genes dominantes com a cor da semente. Note que com 4 genes dominantes, eu vou ter um vermelho mais escuro e vou clareando até chegar a branco. Show? A cor do grão de trigo é condicionada por 2 pares de genes de efeito aditivo. A tabela acima mostra o número de genes dominantes e as cores determinadas por eles. Do cruzamento de um indivíduo azão, azinho, bezão, bezinho e um azão, azinho, bezinho, bezinho, a proporção esperada de indivíduos de grão vermelho é de... Bom, para ser vermelho eu tenho que ter 2 alelos dominantes. A gente vai fazer aquela tabelinha maravilhosa e vai descobrir lá em qual possibilidades ali eu vou ter 2 alelos, pelo menos 2 alelos dominantes. Show? Pelo menos não, com certeza 2 alelos dominantes. 3. Um cruzamento entre uma fêmea duplo heterozigota, azão, azinho, bezão, bezinho, com um macho duplo recessivo, revelou a seguinte proporção genotípica entre os descendentes: 40% de um, 40% de outro, 10-10. Legal. Esse padrão, moçada, é bem típico de linkage, certo? Genes ligados. A gente teve uma videoaula bem maneira sobre isso. Qualquer coisa, volta lá na nossa videoaula para a gente ver como que a gente vai calcular isso daqui. Show? Quem pegou, né, deve lembrar com certeza, porque é bem facinho de se responder essa. Show? 4 está falando sobre o código genético, moçada, sobre a síntese de proteína. Considere que a base nitrogenada púrica do terceiro códon do RNA mensageiro, descrito abaixo, tenha sido substituída por uma guanina. Bom, então você vai pegar aqui nesse RNA mensageiro, no terceiro códon, terceiro códon está aqui, vou dar essa moralzinha para vocês. Aí vocês vão ver quem é a base púrica aqui, vai trocá-la por uma guanina. Vem aqui na tabela, vê qual é a combinação e show. O novo aminoácido codificado a partir dessa alteração é... e vai me dizer. Show? 5. Com base nos experimentos de plantas de Mendel, foram estabelecidos 3 princípios básicos que são conhecidos como leis da uniformidade, da segregação e distribuição independente. A lei da distribuição independente refere-se ao fato de que os membros de pares diferentes de genes segregam-se independentemente uns dos outros para a prole. Hoje sabe-se que isso nem sempre é verdade. Por que nem sempre é verdade? Porque nem todos os genes vão ser separados aleatoriamente. Bom, tem um porquezinho aí. Só lembrar de linkage. 6. Muitas proteínas são secretadas pelas células, passam por organelas citoplasmáticas antes de serem enviadas para o meio exterior. Esta via de secreção inicia-se com um gene contendo exons e introns, que é transcrito no pré-RNA mensageiro.
Este, por sua vez, sofre modificações químicas em um processo denominado splicing, até formar o RNA mensageiro, que é transportado até o retículo endoplasmático granular, onde ocorre a tradução por ribossomos. A proteína formada é então designada a organela X, beleza? A partir desta, é empacotada e enviada para fora da célula. A figura mostra as etapas desde a transcrição do gene até a secreção da proteína. Maneirinho legal. Aí vem a pergunta. Referindo-se aos exons e introns, explique por que nem sempre é possível afirmar que a sequência de aminoácidos em uma proteína corresponde integralmente à sequência de nucleotídeos do gene transcrito. Por que nem sempre o RNA mensageiro vai fazer aquele tipo de proteína? Show de bola? É só lembrar aí do splicing que foi citado. Explica por quê e qual é a vantagem disso também, tá? Em 1953, James Watson e Francis Crick elucidaram a estrutura tridimensional da dupla hélice de DNA e postularam que o pareamento específico de bases nitrogenadas sugere um possível mecanismo de cópia para o material genético. Baseado neste postulado, o processo de duplicação do DNA é considerado como sendo semi-conservativo. Por quê? Por que ele é semi-conservativo? O que quer dizer semi-conservativo? Aí você vai lá e vai marcar aí para mim, tudo bem? 8. Atualmente existem exames pré-natais não invasivos capazes de detectar anomalias cromossômicas nos embriões a partir da 10ª semana de gestação apenas, com a análise de uma amostra de sangue materno, do qual é recolhido DNA fetal diluído. Suponha que uma mulher tenha se submetido a um desses exames durante a gravidez e que o resultado do laboratório tenha indicado que o feto tem exatamente um par de cromossomo 13, exatamente um par de cromossomo 18 e exatamente um par de cromossomo 21, apenas um cromossomo X e nenhum cromossomo Y. Ou seja, moçada, ele é X0, ele só tem um cromossomo X. Contando apenas com esses dados, o laudo do exame deve ser de que o bebê, quando nascer, apresentará o sexo biológico. Bom, vai ser um menino ou uma menina, e qual o nome da síndrome que essa criança, infelizmente, vai carregar. 9. A quimioterapia é um dos principais métodos para o tratamento do câncer. Como a doença se caracteriza pela multiplicação descontrolada de células, a maioria das drogas utilizadas no tratamento quimioterápico age bloqueando o mecanismo celular responsável pela produção de novas células. Por isso, tanto células cancerosas quanto células sadias são afetadas, o que resulta em efeitos colaterais, tais como queda de cabelo, prejuízo aos tecidos, que têm alta taxa de renovação celular. Com base nessas informações, podemos afirmar corretamente que a quimioterapia atua. Aí vocês vão analisar aí as alternativas e marcar a correta, lembrando que só é uma correta. A gente falou bastante disso daqui naquela aulinha sobre o câncer, né? Que a gente falou, acho que no capítulo 13, se não me falha a memória, do livro 4 de vocês. Tudo bem? Biologia 1. E por último, a 10ª. A cromatina sexual permite diferenciar células de homens e mulher. As células femininas possuem cromatina sexual positiva, ou seja, um cromossomo X condensado, enquanto as masculinas são dotadas de cromatina sexual negativa, ou seja, possuem cromossomo X condensado por apresentarem apenas um cromossomo sexual X. A síndrome de Klinefelter, que apresenta a constituição cromossômica de 47XXY, é uma das aneuploidias humanas mais comuns. Explique por que homens portadores dessa síndrome são inférteis, ou seja, por que eles são estéreis.
Respondam com total atenção, tá, meus amores? Quando o exercício ele quer mais de uma coisa, para você responder mais de uma coisa, não adianta responder apenas uma parte do que foi perguntado, tem que responder completinho, tudo bem? Façam com atenção. Beijão, meus amores. Até a próxima.